A poligamia e o seu impacto nas comunidades africanas foi o tema refletido pela juventude na oficina de arte na província de Benguela, numa organização do projeto de intervenção artística cultural PROAC. A mesa redonda, composta pelo Punho Moenho, panafricanista, Njauque, promotora da paz, e pastor William Francisco, deram vida ao debate, deixando vários pontos de interrogação. A promotora da paz, a jovem Njauque, é contra a poligamia e sustenta. Que se diz a prática dos nossos antepassados. Mas mesmo sendo a prática dos nossos antepassados, não lhe inibe de ser objeto de avaliação e reavaliação. A poligamia antigamente era tido como um sistema, uma regra, na qual as mulheres não tinham oportunidade de opinar relativamente a essa regra. Toda mulher que discriminasse, toda mulher que não aceitasse a poligamia era discriminada. A mulher se sentiu obrigada em se sujeitar a esse sistema. E a poligamia também representa perigo para próprios homens, porque o homem na prática da poligamia entra como objeto de disputa. Naquela época as mulheres também disputavam os homens, porque o homem que tem mais de duas mulheres não consegue satisfazer de forma integral essas três mulheres. Então o homem tinha a quem ele gostava mais e assim era objeto de disputa. E não só. Antigamente a poligamia tinha uma finalidade. Quanto mais mulheres tiveres, mais filhos terás, mais terras terás, mais produção terás e posteriormente mais riqueza. Atualmente, qual é a finalidade da poligamia? Por sua vez, o pastor William Francisco, recorrendo ao livro sagrado, desde a história da criação da humanidade, entende que o homem foi feito para ter uma única mulher. Pronto, a minha reflexão vai basear-se no contexto bíblico, no contexto religioso. E nós não podemos falar da poligamia sem antes falar do casamento. O casamento é a união de dois seres, né? Masculino e feminino. E o casamento partiu do coração de Deus, da mente de Deus, e com um único propósito de multiplicar, né, a terra. E acima de tudo, eu quero dizer a todos presentes aqui que o homem, né, foi feito para ter relação com Deus, né, para ter uma ligação com Deus. Partindo na Gênesis, nós vamos ver que Deus formou o homem, não é? Após ter formado, então criou a sua companheira para poder, não é, o ajudar nas suas atividades. E nós vamos entender, vamos compreender na jornada, não é, da Bíblia, né? Vamos encontrar, né, muitos que foram envergando, né, na área da poligamia. Mas partindo no princípio, nós entendemos que o homem foi feito para ter uma única mulher. A mulher foi feita também para ter um único homem. Já Punho Moenho fez compreender, na visão antropológica cultural, do porquê que a poligamia é legal, mas entende que existe um parâmetro. Visões. Primeiro poderíamos ter compreendido o que é efetivamente a poligamia, mas antes de olharmos para a poligamia, poderíamos ter olhado a monogamia, para não entendermos que o povo africano é só polígamo, né? Nós também praticamos a monogamia. O povo africano desde sempre teve a monogamia não como um elemento, digamos, definitivo, que para poder assim ascender ou multiplicar, porque percebe-se que para nós termos uma manutenção da comunidade cada mulher precisa ter 3 filhos. E há mulheres que ainda têm um comportamento
puramente diferente por causa de uma corrupção. Isso é normal que assim aconteça. E por outra, a poligamia não é o homem ter muitas mulheres. Precisamos compreender a partir daí. Por quê? Porque em África, desde sempre, o poder é matrilinear. O povo africano olhou a mulher como um centro, não é o homem. Nós não somos machistas. Pelo contrário, a África é quem dá poder aos homens para governar é a mulher. Não é o homem que dá poder à mulher para governar. Agora, a poligamia é muitas mulheres terem um único homem. Por quê? O panafricanista Ponho Moenho disse mais. Se calhar alguém esteja a pensar, mas como assim? Então podemos pensar na possibilidade de uma poliandria. Não pensemos na poliandria, porque quando se fala da poliandria, estamos a falar de uma mulher ter vários homens, não é? E a mulher, para nós africanos, é como um vaso. E por esta razão compreendemos que a mulher é aquela que une a comunidade. A mulher não está para separar a comunidade. E daí os nossos mais velhos dizem: ou seja, nós estamos numa era em que chegamos de pensar que tudo quanto nós está ao nosso alcance podemos fazer. A poligamia não é qualquer um quem pode ter, não é? Não é um cadiareia, como se diz na gíria, pensa praticar a poligamia. Não, existem parâmetros. Existem parâmetros e destes parâmetros é que devem ser obedecidos. Primeiro parâmetro, a mulher é quem deve te aceitar você ter uma outra esposa. Não é você apresentar a mulher que já tens um filho fora. Não é bem assim. Primeiro conversares com a mulher e deves convencer. Se não aceitar, deves convencer porque você quer, certo? E se não aceitar definitivamente, você fica de parte. Não terás uma outra mulher, porque o sexo não é simplesmente um contato entre o homem e a mulher. É, acima de tudo, um elemento espiritual. Agora, olhando na perspectiva... Os participantes ao debate reagiram. Mas de uma esposa. Que vantagem isso traz e quais são as suas desvantagens? Falando da poligamia, por outro lado, é necessário frisarmos que os textos devem ser ditos de acordo aos contextos, ou avaliados de acordo aos contextos. Permite. Eu gostaria de saber que permissões são essas, que faz com que o homem tenha outra mulher. Dos primeiros homens feitos por Deus que já praticavam a poligamia. E tal como a Bíblia... Sim, aonde se coloca as mulheres que foram deixadas pelos homens mulherengo, que aparecem socialmente ou em famílias dizendo ser cristão, e a igreja aconselha a casar uma. Nós precisamos fazer a desvinculação necessária da poligamia enquanto traço cultural das comunidades africanas e entender que as culturas não são estáticas, mas sim dinâmicas. A poligamia representou um determinado nível civilizacional e atendeu uma determinada necessidade para as comunidades africanas. Portanto, é necessário entender o seguinte: as sociedades, como bem definiu, não são um projeto corrompido, antes pelo contrário. A sociedade é necessidade inerente de cada uma das famílias que compõem uma determinada comunidade e que passam a convergir no âmbito dos seus interesses. Se, de um lado, o panafricanista defende que o Estado angolano devia legalizar a poligamia, em vez de condenar e praticarmos nas escondidas, do outro lado, Njauka e Pastor William desincentivam tais práticas.
não permite isso. Por que não Só permite? Existem estados... legalmente. Sim, por que não permite? Presta atenção, existem estados que permitem que o indivíduo pode casar com mais de 2 mulheres. Alguns É muito países normal, Agora, alguns por que países. não permite? É assim, diga. Por que não permite? Tendo em conta também a religião adotada, apesar de contexto. Tá a que... entender? apesar Falou de muito que- bem, a apesar religião de- adotada. o- Logo é uma determinada cultura. A poligamia no nosso país não é admitida. A poligamia não foi legislada e não é admitida. O que é admitida é a monogamia, o casamento de 2 pessoas. Mas tradicionalmente a poligamia existe. Se dissermos que a lei não controla ou regula o comportamento dos seres, né, dos seres enquanto atuantes sociais, é mentira, porque há certos costumes que não são permitidos. No contexto africano, será mesmo que a poligamia é crime ou pecado? Pergunta que ainda continua a dividir a opinião pública. Benguela 7, a notícia em tempo real.